somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus abençoe cada um dos irmãos. Graças a Deus por esta manhã nós podemos chegar até a casa do Senhor para adorar Ele, bendizê-lo na beleza da sua santidade, né? Deus tem nos abençoado grandemente através dessa mensagem que Ele tem nos mostrado nesse dia do fim. Deus abençoe o irmão Daniel Hells. Muito tempo a gente fala pela internet, né? A gente está feliz de ter o irmão aqui conosco nessa manhã. Ele também conseguiu ver, né, nesse dia. O irmão Brano disse que nos Estados Unidos ele estaria surpreso se houvesse 12, né? A gente não entendia, né? Toda aquela multidão de gente seguindo o profeta. Mas no Tabernáculo Brano foi só um que pôde ver, o irmão Neville. Ele não creu na doutrina da ressurreição isolada, nada daquilo. E a irmã Night, pouquinha gente conseguiu ver. Nesse dia a mesma coisa. Trabalhamos, e Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. E eu estava pensando nessa manhã em Paulo, o apóstolo São Pedro dando testemunho de Paulo, na segunda carta, capítulo 3, verso 15 a 16, ele dá um testemunho de Paulo, falando sobre os pequenos pontos da mensagem de Paulo, foi que levou muita gente a se perder, foram os pontos. Ele disse, há pequenos pontos difíceis de entender, que os ignorantes estavam de tuplo, né? Tropeçam ali e se perdem. Foram os pequenos pontos. A mensagem de Jesus também foram os pequenos pontos, né? Eles tropeçaram nos pequenos pontos. Hoje, claro, tem que ter algo para tropeçar, e tem que ser os pequenos pontos, né? Nós podíamos até falar nessa manhã sobre isso, mas nós vamos ler São Mateus 25, verso 1 ao 13, né? Gabriel está ali bonito, né? Deus abençoe. Deus abençoe ele. São Mateus 25, do 1 ao 13. O irmão Daniel já faz tempo em Criciúma, né? Desde 2001. 12 anos. E Criciúma é um problemão, né? De crente, né? O povo ali é meio problemático com a mensagem. E a mensagem chegou ali, né? O pessoal ali é problemático. Mas Deus está trabalhando, Ele sempre tem os seus em toda parte. Agora a mensagem ela tem vindo, né? E agora por último, agora tem os pontos, né? Para o povo tropeçar, né? Os pontos. A mensagem de um só homem são pontos. Paulo também tinha ponto, né? Ele era recebido como Jesus Cristo mesmo, como anjo de Deus. Aí como é que o povo ia entender? Esse homem que matou, assassino, perseguidor da igreja, essa igreja dos Gálatas, essa igreja carnal, ainda que também envolvido com a lei e tudo, diz que Paulo é Jesus, né? Mas eram os pontos. E era verdade também. Jesus está na terra, na primeira época, Filho de Deus, e tinha que falar através do nome. Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
5 delas eram prudentes e 5 loucas. Outra palavra fala tolas e nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, graças te damos por esta manhã abençoada, por causa da palavra do Senhor. Agora, Senhor Deus, abençoa cada um dos teus filhos. E se tem algum enfermo aqui, Senhor, com enfermidade física, o Senhor cura, Senhor Deus. Também dê a cura espiritual também. Dissipa as dúvidas, Senhor. E ajuda essa igreja. Fala conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usar como o Senhor queira usar. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. As virgens nécias. Esse é o nosso assunto. As virgens nécias. A gente tem que ter um tema, né, para a gente trabalhar com ele. Sempre surge a pergunta, né, quem são as virgens nécias? Né? Onde estão elas? E a gente vai encontrando através da mensagem. As virgens nécias, elas não são trinitarianas, elas não são os neopentecostais. Eles nem conhecimento da mensagem têm. Não são essas Assembleias de Deus, metodistas. De repente você vai encontrar na mensagem metodista, tal. Eles saíram dali, como nós também saímos. Porque quando elas escutam a voz, elas não escutam a voz do noivo, elas escutam a voz de alguém que está chamando. Eis aí vê o noivo. Não é a voz do noivo, é a voz de alguém que está chamando, que o noivo está vindo. Sai-lhes ao encontro. E elas todas levantam. São 5 prudentes, 5 nécias. Nós vemos que tem sempre 5, né? 5 Jesus tem 5 letras. Fé também em inglês tem 5 letras. Graça também tem 5 letras. Então ela sai para encontrar o esposo. As prudentes tinham azeite nas suas vasilhas. Porque o esposo aparece na hora da meia-noite. Até surgiu agora um profeta na Costa do Marfim, dizendo que ele é o profeta da hora da meia-noite. Que tanta tonteria e tanta coisa hoje. Já viu o profeta sem mensagem? É igual ao Apocalipse capítulo 6, do cavaleiro, do cavalo branco, com arco e sem flecha, né? Profeta sem mensagem, né? Mensageiro sem mensagem, igual o Emaás. Joabe disse: não, hoje você não vai correr, ele não tinha mensagem. Davi estava esperando não só o mensageiro, mas o mensageiro com uma mensagem. Mas
Esse mensageiro aqui, ele traz uma mensagem. Ele diz: eis aí vem o esposo. Todas elas, dos 5 continentes, despertaram. Nós vemos isso também no primeiro selo. Saíram ao seu encontro. Saíram com suas lâmpadas. Virgens, puras, pessoas de alta moral. Só que nessas faltou azeite. O tipo do Espírito Santo. Principal faltou. Coisa, né? Principal faltou. Tinham tudo, mas faltou o azeite. Agora, veja bem, não pode faltar nada. Moisés disse assim, nem uma unha. O faraó disse, não, deixa os meninos e tal. Ele disse, não, nem uma unha. Ficará. Nós vamos ter uma festa no deserto de 3 dias, vai tudo. O que é nosso, vai tudo. Não pode ficar nem uma unha. Ele tem que ser completo. Só que as nesses não estavam completas. As nesses, elas estão dentro da mensagem. Elas não são lá de fora. Judas Iscariote estava dentro da mensagem. O Nombrana fala que ele era virgem nessa. Ele foi santificado, foi justificado, santificado, ele só não teve o azeite, só não recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Mas ele estava dentro da mensagem. Ele era pregador, ele era crente, ele era dizimista. Está dentro, faltou o azeite. O irmão Brana, falando da mensagem A União Invisível, 229, 228, ele diz: você tem que nascer de novo da mensagem. Um novo nascimento, mas da mensagem. Agora, não pode ser da mensagem do Lutero, não pode ser da mensagem de Wesley. Não. Teve o seu tempo. Né? Aquele azeite lá teve o seu tempo de validade. Você vê os produtos, tem seu tempo de validade. Pode até funcionar, mas já passou o tempo. E as pessoas são boas pessoas hoje na igreja luterana. São boas pessoas na igreja wesleyana, entre os pentecostais são pessoas boas. A igreja universal, mundial, são gente boa. Mas Deus tem uma mensagem para o seu tempo, para o dia que nós estamos vivendo. Na mensagem que é a revelação de Jesus Cristo das Eras, parágrafo 114, ele disse, 113, não será um tempo de tristeza somente para os judeus que lhe rejeitaram como Messias, mas também para os gentios que lhe rejeitaram como Salvador nesse dia. Haverá pranto e lamentação, as virgens nécias estarão se lamentando. Elas representam a igreja que rejeitou o azeite, símbolo do Espírito Santo. Mas elas falarem em língua não é sinal de ter o Espírito Santo. Elas tiveram amor, mas também não é sinal. O irmão Brana diz que a evidência é receber a mensagem do dia. Receber a mensagem do dia. Para as suas lamparinas, símbolo do corpo ou que retém o azeite.
Até que foi demasiadamente tarde, elas eram gente boa, eram virgens, e isso significa uma categoria moral muito alta. Porém, não tinha azeite em suas lamparinas. Assim sendo, foram lançadas nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Para chorar tem que ter carne. Para ranger os dentes, espírito não tem dente, não. Eles estão chorando, orando. E os irmãos elas foram orar. Elas têm um movimento de música. Elas querem entrar. Vamos mais um pouquinho aqui. As 10 virgens. O irmão Brando pregou também essa mensagem. As 10 virgens, parágrafo 236. Eva foi enganada. Ela tomou parte da palavra. Moabe foi enganado. A virginésia foi enganada. A igreja é enganada. As denominações são enganadas. Vê? Porque aqui o irmão Brana disse que a virginésia rejeitou a mensagem. Ela rejeitou a mensagem. E ela é da mensagem. Ela rejeita a mensagem e é da mensagem. Só que ela teve parte da mensagem, a primeira e segunda etapa. Veja bem, ela foi enganada. Você não é enganado com 90% de mentira e 1% de verdade. Você é enganado com 99% de verdade. 99%. Então a virginésia consegue crer que o Cordeiro saiu do trono, que o sétimo selo é brando, que Jesus veio em 63. Ela só tem problema nos pontos. Na parte do azeite. Porque o problema hoje não é só a mensagem, é o homem. Sempre foi. Né? O faraó ia ouvir Moisés, que era dali, tinha matado. Israel também. Eles tiveram problema com Moisés. Não foi com a lei. Com a lei eles obedeciam. Se não obedecia, morria. Eles tiveram problema com Moisés. Miriam tem problema com Moisés. Não foi com a lei, não. A lei ela obedecia. Ela observava a lei, tanto ela quanto Arão. Se tiveram problema, foi com o homem. Aí São Pedro fala que os ignorantes instáveis, eles deturpavam essas escrituras. Não foi toda a mensagem de Paulo que eles tiveram problema, foi os pontos da mensagem. Tinha pontos da mensagem que eles tropeçaram. Hoje, a mensagem de um só homem é os pontos. O problema são os pontos dela. Que eles acham que não deve ser. Se você pudesse botar na cabeça das pessoas, seria tão bom. Mas Jesus não tem interesse que eles entrem. Se tivesse interesse, ele ia mostrar para eles, não, a minha carne aqui vai ser o pão da ceia, sabe? Logo eu vou mostrar para vocês na Páscoa. Meu sangue aqui é o vinho, logo eu vou mostrar. Não, ele não tinha. Ele já trouxe aqueles pontos ali para que eles ficassem lá atrás. Ele já os conhecia. Eles tinham sido expulsos do céu. Eles estavam em corpos humanos. Eles queriam fazer, aqueles muros queriam fazer seu caminho para o céu de volta. Eles estão da mesma forma hoje, tentando fazer o seu caminho para o céu de volta.
com o nome de igreja, com o nome de terceira etapa. Aí Jesus vem, tem que chamar seus próprios irmãos de filho do diabo. O contraste, em vez de chamar os romanos de filho do diabo, ele chamou seus irmãos, sacerdotes, escriba. Ele não chamou os romanos, ele chamou os seus irmãos, a descendência de Abraão. Ele diz: a tua descendência será como as estrelas do céu. E foi como as estrelas. Quando Jesus chegou, eram as estrelas caídas, sem rumo, eram nuvens sem água. E Deus continua na terra, o povo tropeça nele. Fique com a palavra, essa é a única maneira. Fique com ela, não se aparte nem um pouquinho dela. Fique com ela, siga o que Deus disse que fizesse, não importa o que alguém mais diga. Guardem a linha de Deus. Agora, a virginécia, tola, boba, ela perdeu o seu lugar. Nós sabemos isso. Ela comparece no juízo. Se ela alguma vez ouviu a verdade, ela é condenada. Olha só, aqueles que não ouviram a verdade antes do ano 2000, eles não têm esse juízo. Agora, depois do ano 2000, eles são condenados por rejeitar a verdade e a mensagem do dia. Antes não. Antes eles estavam na mensagem do dia, que era a primeira e segunda etapa. Vocês nunca encontrarão a Jesus em nenhum lugar, senão onde vocês os deixaram. Judas poderia chegar lento. Poderia as virgens nécias, aqui diz dorminhocas, dizem vocês ser inspiradas pelo diabo? Sem dúvida alguma. Elas são inspiradas por Satanás para levantar contra a mensagem do dia. Não é inspirado por Deus, não. O irmão Branco pergunta: vocês dizem, né? Poderia as virgens nessas ser inspiradas pelo diabo? Sem dúvida alguma. Todavia viver limpas, sim senhor. Judas fez, salvo, foi salvo, mas não para o céu. A pessoa pensa que fulano foi salvo, mas não foi para o céu. Você foi salvo do mundo, conheceu a verdade, vai para o inferno por rejeitar a verdade. Conheceu, mas não aceitou. Salvo, santificado, pregou cura divina, expulsou o demônio. Ele tinha toda a aparência, quase a mesma coisa que o restante deles. Mas quando se tratou de Pentecoste, que é uma experiência, Pentecoste não é o pessoal reunir e fazer aquele griteiro, não. Pentecoste é uma experiência. Quando se tratou da experiência pentecostal, quando se tratou daqueles pontos do novo nome, do só homem, que é a mensagem do dia. Essa é a mensagem que Coreia tem problema com ela. 516, 128, 129. É a mensagem que o povo está tendo problema com ela hoje. É o azeite.
é a revelação do novo nome, é o azeite, é o Espírito Santo. Mas, olha, ali é onde ele mostrou as suas cores. Quando chegou no Pentecoste, veja bem, Judas teve no cenáculo. Você sabia que Judas teve no cenáculo? Tomou a ceia, só não recebeu o Espírito Santo. Porque aquele lugar que Jesus deu a ceia foi o lugar que eles se reuniram. Estava alugado até aquele dia. Foi o lugar que eles se reuniram para orar, e o Espírito Santo desceu, foi ali. E ali Judas esteve. Foi com eles até ali. Saiu para negociar a palavra, para vender a palavra, trair a palavra. Ali ele mostrou as suas cores. São as virgens, estava dentro da igreja de Jesus, era um dos 12. Estava dentro do ministério. O ministério tinha apóstolos e profetas, pastores, evangelistas. Tinha apóstolo, tinha profeta, era Jesus. Tinha pastores. Logo começou a aparecer os pastores, veio as ovelhas, os evangelistas. Filipe foi a Samaria. E ali ele foi indo evangelizando. Ele não recebeu o Espírito Santo, Judas. E ele era santificado. Se deu a volta, foi e negou o Senhor Jesus. Eles dão a volta, vão e negam a mensagem. Isso é exatamente o que as igrejas fizeram quando se tratou-se da bênção pentecostal. Se afastaram dela. Irmão Branham, ele fala, ele diz, quando essa fita chegar em circulação, será um motivo para separar 10 mil dos meus amigos. Eles vão dizer, olha, irmão Branham está querendo se fazer um profeta diante de Deus. E ele diz, eles vão me deixar. Quando essa fita estiver em circulação. O motivo, né? Há uma igreja verdadeira e há uma igreja falsa. É os dois espíritos. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Moisés e Balaão, Jeremias e Ananias. Todos os dois eram profetas. Jeremias deu até amém para a mensagem, para a profecia de Ananias. Deu amém para a profecia dele. Só que Ananias era falso. Se tivermos o Caim e Abel lá, nós também temos Jesus e Judas, Cristo e o anticristo, a vinha verdadeira e a vinha falsa. Os dois no mesmo ventre. Todo movimento gera gêmeos. Poder de transformação. Todo movimento gera gêmeos. Tem que ter um gêmeo da terceira puxada. Senão está errado. Se com dificuldade o justo se salva, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? As pessoas pensam que salvação é fácil. Vamos indo aqui. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas, mas ela será escolhida
de cada era da igreja. Toda vez que vinha uma mensagem e as pessoas criam nela e aceitavam em toda a luz que ela tinha, elas eram seladas até aquele dia de redenção. Não falou Jesus a mesma coisa quando ele disse: o clamor veio na 7ª vigília? Aquela é a última era da igreja, vê? E diz: eis aí o noivo, o esposo, sai-lhes ao encontro. Então veio a virginécia, esfregando seus olhos, e disse: eu acho que devia ter um pouco daquele azeite também. Então talvez seja melhor termos um pouco. Ela não queria todo o azeite, ela queria um pouco. Cordeiro saiu do trono, ela queria um pouquinho disso, ela está pregando isso. Jesus veio em 63, a nuvem, 7º Ciro Brana, aí é um pouco. Agora, quando chega novo nome e um só homem, para completar, o pouco terminou. E a verdadeira noiva ali de pé disse: nós temos apenas o suficiente para nós mesmos. Nós temos apenas o suficiente em nós mesmos. Não podemos lhe dar nada. Se você quer um pouco, vá orar. Quando ela foi, veio o noivo, e a noiva entrou. Então aquele remanescente ali, aqueles que eram absolutamente virtuosos da igreja, foi deixado do lado de fora. Olha, o remanescente, os virtuosos, foram deixados de fora. E ele disse: ali haverá choro, lamento e ranger de dentes. Veja, 105. Agora, este é o eleito. Então veio o clamor. Aí veio o noivo. Então cada um daqueles que estavam dormindo, através daquelas eras, despertou cada um. Veja, não é como pensamos. Deus vai buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta era e os contos e tomá-lo. É o próprio eleito de todas as eras. E esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás como intercessor, até que o último entre na última era. 497. O último eleito entrou para que a coisa fosse revelada. Amém. O último eleito da última era. Esse foi o William Branham, o último mensageiro. Então essas revelações do que isso tem sido irrompem sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. É como você acendeu a luz, você vê o que está ali dentro. Vê a última frase, eu vou ler de novo. Então essas revelações do que isso tem sido irrompe sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. Foi dito para Ló e a sua família: não olhe para trás. Hoje é dito: olhe para trás. Amém. Nós estávamos buscando algo, mas já tinha acontecido. Aí vemos que já aconteceu, não vai acontecer já. Glória a Deus. Não é um pouco, é o suficiente para poder preencher. Não vai chegar lá com pouco. Porque veja bem, essa fé que conseguiu crer que o Cordeiro saiu do trono, não consegue crer que o novo nome é Branham. Que Deus trabalha através de um homem. É uma fé artificial, não é a fé espiritual. Que fosse a fé espiritual, porque na mensagem do sinal, a obediência completa, toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal, disse o irmão Branham. Para 114 na tradução de Goiânia.
Eu estava vendo uma coisa aqui, 298, aliás, o sétimo selo, 298. Esse é o problema. Uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixe-os de um lado. Você não deve. Você não deve ensinar essas coisas a bebês pentecostais. Coisa que é sobrenaturais. Então vai além do novo nascimento. Porque o novo nascimento ainda são coisas terrestres. Jesus disse, falando de coisas terrestres, do que como crereis se vos falar das celestiais? Aí ele começou a falar sobre o Filho do Homem, todas aquelas coisas ali. Nicodemo já estava tropeçando em coisas terrestres. No novo nascimento. Ele diz: vem cá, e se eu começar a falar sobre o Filho do Homem? O povo já tropeçaram sobre a semente da serpente. O povo tropeçou sobre Malaquias 4. Veio o tropeço. Naqueles pontos. Mas conseguiram superar. Viram que era verdade. Foi mostrado pela mensagem. Aí vem as coisas escondidas. Porque ele disse: agora já não é mais aquilo que está escrito, é aquilo que está escondido. Aí vem aquilo que está escondido. Ele diz: como foi no dia de Noé, também seria nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Na mensagem A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda, vamos ver que ele fala aqui um pouquinho. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, as filhas do homem delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade. Fama. Nós vemos que esse espírito entrou na igreja. Fama, dinheiro, mulheres. E eles se perderam por causa das mulheres. Olha, cara, ele se perdeu por causa de uma mulher bonita, que não era israelita. Mesmo tendo já o exemplo de Sansão, ele nem se importou, ele era filho de rei. Ela era bonita, mas ele não viu que ela era perversa. Como é que você vai confiar numa mulher? As que têm a mesma fé já dá problema, e as que não têm? Você observou que não disse nada ali sobre o casamento? Veja, gente, vocês não fala nada sobre casamento. Casamento é deixar de lado. Observe, os filhos de Deus entraram as filhas do homem. Nada sobre casamento. E se você tomar o grego original lá, a palavra significa, diz. Eu tenho isso anotado aqui em algum lugar, uma esposa. Tomaram para si esposa. A Bíblia em inglês diz esposa. No versículo 3, tomaram para si esposa. No grego, eu olhei isso essa tarde, não diz tomaram para si esposa, disse tomaram para si mulheres. Não esposas. Agora, você examine isso com
o enfático diácono, e veja se isso não é verdade, tomaram para si mulheres, não esposas. Eles a tomaram exatamente como elas eram, amantes livres. Gente, como temos hoje. Em outras palavras, eram amantes naqueles dias exatamente como são agora. Eles iam para qualquer lado que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam. Os dias de Noé e os dias de hoje. Digno de honra é o casamento, é o matrimônio. Mas a igreja pisou por cima disso. Não se fala mais esposa. O diabo agora arrumou o nome, minha namorada, para me dizer que é uma prostituta, que é a sua amante. Você quer um pouquinho de azeite? Você tem que ter o suficiente. Essa mensagem é muito tremenda. 67. Note, a Bíblia diz: eles comiam e bebiam. Agora isto é legítimo, certamente. O casamento é nobre. Um homem se casar com uma mulher, isso é honrável. Essa é a instituição de Deus. Agora, ter uma mulher para satisfazer a carne, isso é pecado. Deus terminou com aquela gente daquele tempo. Afogou eles no dilúvio. Mas quando chega a vez que o homem toma a esposa de outro homem, ou toma alguma jovem, ou alguma mulher, que não importa quem ela seja, e quebra seu voto de casamento, e faz algo que é errado, isso é pecaminoso aos olhos de Deus. E a Bíblia fala muito duro contra isso. Agora observe, ela diz isso, casamento. Deus instituiu isso no Éden, mas ele certamente condenou o adultério. E aqueles homens e mulheres naquele dia passaram por cima das leis de Deus e tomaram isso sobre si mesmos e fizeram isso de qualquer forma. Agora compare aquilo com hoje. É a mesma coisa. Compare com hoje. E eles eram religiosos, gente. Eles eram gente de igreja. Veja isso. Se você deseja ver se o trem está a uma quadra, pense profundamente nisso agora. O rápido que se dá e você fica aí. Que você foi um tolo, uma tola, um nécio. Naqueles dias eles adoravam as mulheres. E hoje não é a mesma coisa? Por causa do sexo. Então, quando ela estiver em cima de uma cama, ou ele em cima de uma cama, com sonda, gemendo, não tem mais sexo. Agora tem que cuidar, tem que sentir o cheiro do pus, da podridão. Casamento é nobre, até que a morte os separe. E ele continua aqui. Pense profundamente nisso agora, como o infalível Jesus Cristo disse essas palavras, estão vendo? E a Bíblia diz: eles comiam,
viviam naturalmente com suas mulheres bonitas. Agora nós entendemos que isso está certo. Comer e beber, essa é uma das leis naturais da vida. Nós temos que fazer isso, mas quando está tudo em sua mente, hoje o povo simplesmente se tornou brutão, beberrão, mulheres bebendo em restaurante. Se você vai a um lugar onde os uísques, coquetéis são servidos, as mulheres bebem mais que os homens. Jesus disse como foi nos dias de Noé, o parágrafo 70. Eles comiam e bebiam e davam-se em casamento. Em outras palavras, eles viviam com as mulheres sem se casar com elas. E hoje, olha, é tão declarado. Eles realmente tinham reinos, cidades dos Estados Unidos, que você podia se casar, divorciar-se, se casar outra vez, tudo isso no mesmo dia, mas isso está fora de moda agora. Os assim chamados maridos e esposa carregam chave diferente de quartos nessas grandes cidades. Agora eu viajo, eu fico bem nessa cidade e sei que isso é verdade, que o esposo tem seus encontros e a esposa tem seus encontros. Bem, é tal aglomeração de podridão, até que isso produz um grupo de uma geração débil, ociosa, imprestável, com destino ao inferno. Não tem escape. O ponto de chegada é o inferno. Não é um pouco de azeite, é o suficiente. O cálice tem que transbordar. Ainda ele fala no 77, nós já temos uns minutinhos. Agora, se isso soa antiquado e obsoleto para alguém, examine os poucos anos atrás e veja o que está acontecendo agora. Então imagine o futuro. Não há nenhum futuro senão a vinda do Senhor. Observe, examine essas mulheres antediluvianas com o progresso de hoje. Examine o que elas eram. Examine o que os filhos de Deus fizeram. Examine o que eles fazem hoje. Eram filhos de Deus. Eu estava sentado em uma convenção há não muito tempo atrás, e isso quase me quebrou, quando todos pareciam estar simplesmente gostando da palestra de um ministro que estava de pé na plataforma, e eu estava sentado em um canto. Houve uma jovem que entrou e ela estava realmente vestida de uma maneira ruim, e ela veio andando por esta igreja, como a Bíblia diz, dançando enquanto ia, e cada pregador na plataforma, juntamente com a congregação, todos viravam suas cabeças e olhavam, seguindo aquela moça. E eu pensei nessa escritura: os filhos de Deus olharam para as filhas do homem, pecadoras, ímpias, mulheres bonitas. Isso deixa muitas igrejas em pedaços. Isso tirou fora o Espírito de Deus. Observe, olharam para as filhas do homem. Agora recorde, o infalível Jesus Cristo afirmou que essas coisas seriam deste modo, deste dia. E ele disse: quando vides essas coisas acontecer, então sabei que o tempo está à porta. Agora, não há muitas pessoas que dirão isto. Há muitos pregadores que não poderiam dizer isso. Ele poderia, se ele quisesse, mas se ele o fizesse, a congregação o colocaria para fora. Essa é exatamente a verdade. A congregação hoje tem o apoio da mensagem do irmão Branham, soberania, a maioria, e nós te colocamos para fora. Se você não quiser sair, a justiça te tira. Eles não podem mais pregar a mensagem. Eles não podem mais trazer esses pontinhos que faltam.
Eles nunca completaram a santificação, nunca completaram a limpeza. Ainda Deus tem que estar falando. Eles não aprenderam o ABC, querem aprender álgebra. Os que não aprenderam o ABC hoje, eles querem álgebra. Faltou azeite. É um tempo de você correr ao altar de Deus, voltar seu coração, arrepender enquanto é tempo, encher-se do Espírito Santo dessa mensagem deste dia, consertar sua vida com Deus, não ser uma virgem inércia, tola, boba. Mais tarde do que nós pensamos. Quando nós vemos essa mensagem nesta hora, correndo à terra, tão simples, tão humilde, vem um tempo quando ela também já passou. O sexto selo agora foi aberto, foi para um propósito tríplice. Aqui estavam os propósitos. A primeira coisa foi que a virginésia teria que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha que ser purgada de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Então essa virginésia, ela não está lá fora. Porque os lá de fora não sabem nada de sétimo anjo, de William Branham, sete trovões, eles nem sabem o que é, que coisa. O que é isso? Eles pedem, o que é isso? Eles não sabem nada disso. Agora você sabe. Eles não sabem nada de novo nome. Você vai lá dizer que o novo nome é Branham. Não, o novo nome é Jesus. Nós amamos é Jesus. Então, eles têm rejeitado a mensagem. Não é a mensagem da primeira e segunda etapa, não. Sétimo selo não é a primeira e segunda etapa. Sétimo selo é a terceira puxada. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, surgido nos últimos dias 262. Ela tinha que ser purgada de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Como é que se rejeita a mensagem? Rejeitando o mensageiro. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Rejeitar a mensagem é rejeitar aquele que ele tem enviado. É rejeitar aquele que ele está usando. Isso ela fez no período da tribulação. Vemos que termina aqui em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e 7 aqui, que ela foi purgada e lhes foram dadas suas vestes. Agora, ela não é a noiva. Ela entra salva na tribulação. Ela não faz parte do rapto, porque ela rejeitou a mensagem. Porque a mensagem de William Branham não foi a primeira e segunda etapa. Foi a revelação dos 7 selos. Essa foi a sua mensagem. Primeira e segunda etapa foi cura, foi a profecia.
Tinha que atrair o povo. O povo foi atraído com aquelas coisas. Porque a mensagem não atrai. A mensagem não atrai ninguém, não. Se atrai isso aqui, estava cheio. Que atrai é cura divina. É profecia. É conhecer os segredos dos corações. É dizer o nome de uma pessoa que você não conhece. Você atrai as pessoas. Mas a mensagem não. Se atraísse, Jeffersonville estava cheio de gente. Porque lá roda as filhas de João Brana até hoje. Que atrai as pessoas é uma mensagem, é cura divina. Você não vê as pessoas que ainda não se converteram à mensagem do dia, eles querem trazer um movimento de cura para atrair gente. Quando atrai gente, atrai dinheiro. Aí tem dinheiro. Você tem pessoas, você tem dinheiro. Se você não tem gente, você tem dinheiro. E para ter gente hoje tem que ter movimento de cura. Porque hoje, trazendo essa mensagem, é só a águia para vir comer esse corpo. E a águia só vem se está fresquinho. Se já cheira, aí só vem corpo. Você pode ver que em alguns lugares tem cheirinho ainda, porque junta gente mais. Você vê, tem um movimentozinho pentecostal de um lado, é aquela mistura. O problema, quando eles saíram do Egito, foi a mistura. Aquela multidão mista foi que trouxe o problema. Ela não é a noiva, mas é a igreja, as pessoas puras, que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de algum modo foram cegadas por esses falsos profetas. O profeta é um pregador, por os falsos pregadores. Foram cegados por eles. E aonde estão esses falsos? Não estão lá fora. Se a vigilância está dentro da mensagem, os que pregam para ela são da mensagem, que estão os cegando. Elas não tiveram uma chance. E mesmo assim são realmente sinceras em seus corações. São pessoas sinceras. Amam mesmo essa mensagem. Mas os falsos pregadores dizem, não escuta esse CD, não. Não toma esse remédio. Não come essa comida. E aqui elas são pulgadas durante esse tempo. Então elas entram, salvam na tribulação. Morrem na tribulação. Ressuscitam depois do milênio. Para ir ao trono branco ainda. Para serem julgados. Que Deus assim te abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus, Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela Sua palavra. Abençoa cada filho, cada filha do Senhor. Dê-lhes a graça, encha com Teu Espírito Santo. Senhor Deus, e que a igreja noiva precisa hoje é a fé de arrebatamento. E essa fé de arrebatamento se encontra só na revelação dos 7 trovões de Apocalipse, que já foram revelados, Pai. Está sendo reprofetizado quando a esposa comeu o livrinho. Quando João comeu o livrinho, ele reprofetizou. Dê-nos a sua graça, a sua bênção. Nós te agradecemos por esta hora. Guarda teus filhos, ó Pai, e os abençoa em nome do Senhor Jesus.